Oi, bom dia, estão me ouvindo bem? Bom Bom dia, dia, professor. estão me ouvindo Ouvindo bem? sim, tranquilo. Que bom, espero que todos estejam bem. A gente hoje vai tratar sobre bem jurídico, penal, individual e transindividual. A gente, esse vai ser o nosso último encontro síncrono, ao vivo, e daqui a pouquinho dou mais recados sobre isso. Bom, gente, eu vou colocar aqui no chat dois artigos, né? Um do Código Penal, outro do Código de Defesa do Consumidor, para para vocês me falarem o que vocês identificam de diferença a respeito do tipo penal. Peraí. Então, eu vou colocar aqui o artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, e vou colocar aqui do CDC o crime previsto no artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor. Dá uma lida aí, nem peguei as penas, só do tipo penal. O que vocês identificam aí de diferença? E aí, alguém arrisca? Professor, no 63 não é a omissão de informação de produtos perigosos? Em relação à vítima, o que vocês identificam de diferença? Dizia que no 57 a vítima, digamos, pessoa física, pessoa natural, jurídica, mais como unidade, como um indivíduo. Já no 63 tem toda uma coletividade que pode ser envolvida nessa omissão de informação. É isso mesmo. Obrigado, Alcides. É exatamente isso, gente. Essa é a ideia da matéria de hoje. Quando a gente pensa na ideia de bem jurídico penal, eu tenho uns slides para compartilhar, já já vou compartilhar, mas o raciocínio básico é esse. Quando a gente pensa em bem jurídico penal, a gente caminha de um direito penal clássico, onde a vítima no direito penal era o indivíduo, né? Para um direito penal contemporâneo, num fenômeno que a gente gosta até de chamar de tutela expansionista do direito penal, no qual, em razão de uma necessidade do próprio Estado, o direito penal passa a proteger a coletividade. Não é algo recente, né? O CDC de 1990 e pouco, algo assim, ou 90, acho que é. Mas, para nós do direito, né, que trabalhamos com a história do direito, a gente pode tratar como contemporâneo. Então, quando a gente vê um artigo 157 do Código Penal punindo o crime de roubo, a gente pensa nesse caráter individualista do direito penal, que assim ele nasceu, né? Mas a ideia da tutela expansionista envolve uma coletividade que também pode ser vítima de um crime. É o que o CDC, na maioria dos tipos penais, estabelece. Como a gente vai ver no material que eu coloquei no slide, e eu vou colocar no Cigar esses slides, no Cigar eu coloquei um livro sobre esse tema, a gente vai perceber que existe um impasse, uma grande discussão ao redor desse expansionismo do direito penal. Qual é a discussão? Em que medida esse expansionismo no direito penal viola a ideia do direito penal como última ratio, não é verdade? E quando eu penso em ideias de direito penal expansionista,
eu penso em crimes contra a economia, né? Os crimes econômicos é o grande exemplo que abraça, contempla todo um rol de crimes tributários contra a ordem econômica nas relações de consumo. Também penso em crimes contra o meio ambiente, né? Então, existe uma parcela hoje minoritária da doutrina na qual critica essa ideia de punição envolvendo esses tipos de condutas em razão de uma compreensão na qual seria possível uma punição em outras esferas do direito, como, por exemplo, no direito administrativo, por exemplo. É o que vocês aprendem lá em Direito Penal 1, na ideia de intervenção mínima, última ratio. Ocorre que, majoritariamente, hoje, o que a gente vê é a defesa, sim, pela proteção, pela tutela penal do meio ambiente, de crimes contra a ordem econômica, crimes contra a economia, no modo geral, a gente chama de crimes econômico, uma vez que o Estado é ineficiente em punir ou prevenir essas condutas em outras áreas do direito. E como, em razão da sua ineficácia, ineficiência, é necessário o direito penal agir. E há uma outra argumentação que eu coloco também no material, no sentido de que se o Estado, né, na figura do poder constituinte, vamos dizer assim, legislou constitucionalmente a economia, o meio ambiente, e estabeleceu lá a possibilidade da prática de crimes, é possível, sim, né, que a legislação infraconstitucional regule isso, regulamente isso, né? E aí caminha essa ideia de bem jurídico penal individual e bem jurídico penal transindividual. Uma observação que é interessante para quem está aí no 9º, no 10º semestre, estudou direito do consumidor ou estudou microsistemas, né? No direito penal, isso é, infelizmente, até um pouco comum no penal e no processo penal. Não há uma diferenciação clara entre direitos difusos, individuais, homogêneos e coletivos. Nesse aspecto envolvendo o bem jurídico penal, é utilizada a expressão bem jurídico penal transindividual, quando a violação ao bem jurídico envolve a coletividade, sem entrar naqueles detalhes que envolve a possibilidade de serem sujeitos determinados, circunstâncias de fato, que a gente vê muito quando estuda direito do consumidor, para diferenciar interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos. Então, a gente passa de uma forma mais rasa, falando da expressão bens jurídicos penais transindividuais. Então, a gente parte dessa noção introdutória que eu fiz, essa explanação, para eu poder compartilhar a tela. Alguém quer, por enquanto, fazer alguma observação? Vou compartilhando a tela aqui enquanto isso. Bom, não se esqueçam que agora eu não estou vendo vocês. Aí qualquer dúvida pode ligar o microfone. Espero que vocês estejam vendo aí o slide. Então, eu coloco aqui, né, essa ideia de bem jurídico individual e bem jurídico supraindividual, tá? Aqui, nesse material, tem algumas observações, alguns apontamentos do Luiz Regis Prado, do Rogério Sanches Cunha, a respeito dessa ideia de bem jurídico. Então, a título de introdução, eu trago um conceito do que vem a ser bem jurídico. Bem jurídico é um ente material ou imaterial aurido, ou seja, retirado, oriundo do contexto social, de titularidade individual ou meta-individual, reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade, e por isso, jurídico-penalmente protegido.
deve estar sempre em compasso com o quadro axiológico vazado na Constituição, os valores, né, estabelecidos na Constituição, e com o princípio do Estado democrático e social de direito. A ideia de bem jurídico fundamenta a ilicitude material ao mesmo tempo em que legitima a intervenção penal legalizada. Então, esse é um conceito de Luiz Regis Prado, onde eu faço duas observações aqui em vermelho para tratar nos próximos slides. Então, nessa primeira observação, bem jurídico como ente material ou imaterial. Bem, na onda do que eu falei, com o passar do tempo, o bem jurídico passou a ter novos contornos. Se a gente pensar no bem jurídico penal tradicional ou clássico, a gente verifica claramente alguns tipos de bens jurídicos, como a vida, o patrimônio, a integridade física. Mas o passar do tempo faz surgir novos bens jurídicos que são tidos como imateriais, ou que também é tratado no conceito de Luiz Regis Prado, ultrapassa a esfera individual. Tais como o meio ambiente, a ordem econômica, as relações de consumo, como foi o caso do tipo penal que eu coloquei aí no chat. O professor Rogério Sanches Cunha chama esse fenômeno digamos, de avanço para bens jurídicos penais além dos individuais, de espiritualização, desmaterialização ou dinamização do bem jurídico, já que a proteção jurídico-penal passa a incidir sobre bens coletivos, difusos, e não mais aqueles utilizados por um indivíduo especificamente. Então, é a ideia que a gente está trazendo aqui, né? O Rogério Sanches Cunha chama essa ideia, que outros chamam de expansionismo do direito penal, de espiritualização, desmaterialização ou dinamização do bem jurídico penal, que é o tratamento dado a um bem jurídico que ultrapassa a esfera individual. Ultrapassa a minha vida, o meu patrimônio, a minha integridade física, a minha dignidade sexual, outros tipos de bens jurídicos que o direito penal tem que tutelar. Uma segunda observação que eu faço, vou voltar aqui no conceito, é essa ideia de estar em compasso com a Constituição. Caffaroni já dizia que o direito tem que ser conglobante, né? Tem que ser harmônico. Então, não pode o legislador penal utilizar o direito penal para criminalizar o exercício de uma religião específica, por exemplo. Haja visto que a própria Constituição fomenta a liberdade de crença. Então, nesse próprio conceito de bem jurídico penal tutelado, é preciso, para estabelecer algum tipo penal, que se olhe a Constituição, para ver se a Constituição não fomenta aquele tipo de comportamento. É o que a gente estuda, quem lembra aí de Direito Penal 1, quando fala-se da teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, na qual ele fala da ideia da harmonia do ordenamento jurídico para a fixação de tipos penais. Bom, dessa ideia inicial de bem jurídico, podemos recordar também o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. O que lembra? Qual é a ideia desse princípio? O direito penal ele deve se pautar pela criação de tipos penais que proíbam comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais do ser humano, estabelecidos na figura do bem jurídico. Então, a ideia é a seguinte: o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico diz que o direito penal, com seu direito de punir, só vai ser aplicado se estiver ocorrendo uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. O direito penal não pode ser aplicado sob pena da gente pensar, sei lá, num Minority Report da vida, quem lembra desse filme do Tom Cruise, de forma preventiva, sem ter nenhum tipo de lesão ou perigo de lesão. Não pode o direito penal ser aplicado nesse aspecto, né? Senão a gente poderia até estar pensando
em violação a outros princípios, como, por exemplo, aquela ideia de o sujeito não poder ser punido pelo que ele está pensando, pelos meros atos preparatórios. Então, o direito penal serve para proteger bens jurídicos que estão em lesão ou perigo de lesão, logicamente, né, gente? E numa visão garantista dessa nossa conversa, a gente não pode deixar de falar que o bem jurídico é um dos instrumentos mais eficientes que dispõe o direito penal no controle do ius puniendi, do direito de punir, né? Porque, como eu disse, não é comum a gente, na doutrina penalista, verificarmos que a função do direito penal não é outra senão exclusiva proteção dos bens jurídicos, subsidiária dos bens jurídicos. Por que a ideia de subsidiária? Intervenção mínima. Então, o direito penal sendo tratado como um direito protecionista de bens jurídicos faz com que ele não tenha uma atuação de modo antecipado à frente de outros ramos do direito, não. Ele tem que ser efetivamente aplicado quando há uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penal. Toda essa introdução é importante para a gente discutir essa ideia de expansionismo do direito penal. Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Tá, então a gente vai chegar agora nessa ideia desse impasse. Aí eu vou perguntar a vocês, o que vocês acham? Eu coloco aqui impasse dentro do que eu falei lá na minha explanação inaugural. A criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano, que a gente viu, exclusiva proteção do bem jurídico. Ocorre que essa ideia de evolução do direito penal em relação à proteção penal de novos bens jurídicos de ordem supra-individual pode gerar um impasse. O aumento descuidado do direito a punir do Estado confronta com a noção de direito penal como última ratio? Essa que é a pergunta que a gente deve responder ou não, pode responder ou não, ou está em processo de resposta, né? É uma pesquisa, é uma discussão isso daqui, que remete a pesquisa bibliográfica, que remete coleta de dados jurisprudenciais, né? O aumento do direito de punir do Estado confronta com a noção de direito penal como última ratio. Quando eu abro aqui, então, voltando aqui no chat, quando eu abro o artigo 63 do CDC, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Isso ser considerado uma infração penal no ordenamento jurídico brasileiro viola o direito penal como última ratio. Essa conduta, esse comportamento poderia ser tratado, poderia ser punido por outro ramo do direito? Essa que é a discussão que é feita, que envolve essa ideia de bem jurídico transindividual, expansionismo do direito penal. Em que medida o direito penal deveria estar atuando na repressão a delitos contra o consumidor? Deve estar atuando na repressão de delitos contra o consumidor? Isso viola a ideia do direito penal como última ratio, ideia que é básica para a gente quando estuda direito penal 1. Então, uma vez feito esse questionamento, a gente pensa em trabalhar um pouco em cima disso. Qual que é a preocupação, então? Que esse agigantamento, esse crescimento da representação penal poderia ser um passo para a criação de um perigoso estado de polícia, né? Que poderia ser a fonte, a gênese para um estado totalitário, que caminha de forma oposta ao estado democrático de direito, né? Esse expansionismo do direito penal é preocupante porque inverte-se
as coisas, ou seja, o direito penal passa de ser subsidiário, deixa de ser subsidiário para ser protagonista, para ser principal, para ser imediatista, para estar à frente de outros ramos do direito. Por outro lado, qual é um outro ponto de vista? Na medida em que essas novas funções do Estado são essenciais à garantia do indivíduo, o que é reconhecido, inclusive, constitucionalmente, eu até cito daqui a pouco o artigo 170 da Constituição, uma interpretação possível é a de que o sistema normativo brasileiro teria tornado obrigatória a repressão dos crimes que lesionam essas novas funções do Estado. O que significa isso? É função do Estado proteger o meio ambiente, é função do Estado proteger a ordem econômica. Em razão disso, há a necessidade de tutela penal em relação a esses cenários. Estou avançando. Quem tiver alguma pergunta, abre o microfone, por gentileza. Avançando, faz necessário a gente dar uma olhada na legislação que temos a respeito de bens jurídicos penais transindividuais. Eu parto do seguinte pressuposto, ó. Como foi concebido o direito penal brasileiro, em regra, tá? Há uma lógica evidentemente individual e não coletiva. Na verdade, quando a gente aprende lá em direito penal o conceito de crime, teoria do crime, lá o conhecimento adquirido por nós envolve cenários de crimes onde o bem jurídico violado é o bem jurídico individual. Certo ou errado, pessoal? Quando a gente aprende lá, envolve cenários de que o bem jurídico violado é individual. Tanto é que a gente, quando aprende lá em Direito Penal 1 e 2, é bem rápida a passagem por um tema que eu acho que vocês vão lembrar, que envolve bem jurídico transindividual, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não é verdade? É bem rápida a passagem por esse tema, no qual envolve bem jurídico transindividual, porque a pessoa jurídica é punida penalmente quando se fala em crimes contra o meio ambiente, contra a ordem econômica. Então, há essa possibilidade de punição da pessoa jurídica. Professor, Oi. É o David. Você falando aí sobre o bem jurídico, daí nós já estamos estudando aí direito penal contemporâneo. Eu estava vendo aquela agenda 2030 e agora uma discussão que vai ser feita agora na COP em setembro ou novembro, se não me falha a memória, sobre o clima. Com essa questão da pandemia, foi provado cientificamente que a paralisação da rotina das pessoas, a questão do meio ambiente, você citou aí, e aí que o meio ambiente até melhorou com essa situação, né? E aí eu vejo agora que vai ser discutido em novembro ou setembro, se não me falha a memória, uma encíclica papal colocando o dia de domingo como o dia verde, o dia da família e o dia verde. É o dia, assim, querendo criar uma forma legal mundial, né? Um dia de descanso, numa época que pós-Revolução Francesa nós somos um Estado laico, entendeu? E aí eu vejo assim uma certa vontade, não quer dizer que vai acontecer, dos poderes mundiais de colocar isso como regra, um dia de descanso na semana, seja sexta, sábado, domingo ou qual dia que for. Como que você vê essa situação? Rapaz, eu não tenho opinião formada sobre isso, não, porque eu acredito que eu não vi isso daí, David. Você me mandar. Sinceramente, não tem como eu de sopetão te dar uma opinião sobre isso, não. Mas essas coisas vão acontecer, com o rolar do tempo. Aí, essa pergunta pode ficar até gravada na mente de todos aí, mas é uma situação que vai acontecer e quem viver verá, né? Essa vontade, ela vem há muitos anos já, e até que nós temos até 1798, 1790, antes da Revolução Francesa, tinha um governo assim, que comandava, não era laico os países, né? Então, a religião era muito forte, e a tendência, parece que tem uma tendência muito grande agora,
nesses últimos momentos do direito contemporâneo, e agora mais afinado está sobre a questão do meio ambiente, e há uma necessidade, né, a família também está sendo destruída, uma necessidade de um descanso, uma vez na semana. Há assim, um caminho relacionado a isso. Talvez você não tenha conhecimento, que o povo talvez está à mercê desse conhecimento. É uma coisa que está acontecendo na surdina, entendeu? Novamente. E se isso acontecer, eu penso que muitos bens jurídicos na sociedade será, em termos penais, será infringido. Eu penso comigo, né? Voltamos à Idade Média novamente, né? Obrigado, David, pela contribuição. A Raíssa colocou um outro exemplo de crime contra a coletividade, seria o crime de perigo do porte ilegal de arma de fogo, ok. Eu quero só voltar ao raciocínio que eu estava fazendo. Existe, né, e eu vou citar exemplos, a ideia de crimes no qual o bem jurídico ultrapassa o indivíduo já existe bons exemplos ao longo dos anos. Mas, como eu estava dizendo antes de voltar ao slide, tradicionalmente e na academia, a gente é preparado, a gente é formado com a ideia do bem jurídico individual. A ideia do bem jurídico transindividual, ela é explicada acidentalmente ao longo da graduação, né? E isso chama atenção também, porque se a gente for parar para pensar, a gente vê um pouquinho sobre isso lá quando estuda direito ambiental, né? A gente vê um pouquinho... quando a gente estuda direito do consumidor, acaba não dando tempo do professor explicar infrações penais contra os consumidores, né? Então, vale uma reflexão a respeito da academia, da nossa instituição, da gente revisitar o direito penal 1, o direito penal 2, dar uma nova roupagem nele, melhor dizendo, para contemplar essa ideia expansionista do direito penal, porque, como a gente vai ver nos próximos slides, é uma realidade, né? Mas, por muitas vezes, a gente foge dessa realidade e trabalha somente com o bem jurídico individual, a título de exemplos, né? A gente não ultrapassa a ideia do indivíduo ficando somente nele, né? A gente não vai para a ideia da coletividade para pensar em crimes. Tanto é que, como eu falei, a teoria geral do crime, quando a gente estuda lá todos os exemplos que a gente trabalha, envolve bem jurídico individual, né? Fulano matou alguém, né? Todos os exemplos que você trabalha envolve o bem jurídico individual. Então, fica aí uma possibilidade da gente, né, vocês aí, futuros professores, futuros operadores de direito, da gente transmitir desde o primeiro direito penal 1, trabalhar ideias que também envolvam o bem jurídico transindividual, porque é uma realidade crescente em nosso país. Então, vou voltar aqui. Então, a gente até pode pensar num possível conflito com a necessidade de repressão da violação aos bens jurídicos supraindividuais ou transindividuais, como te falei. A gente trata aqui, como eu falei para vocês, a gente trata aqui de forma sinônimo isso, de forma igual. Poxa vida, então quer dizer que se a lógica no sistema penal brasileiro é uma lógica individualista e não coletiva, é dificultoso, temos dificuldade em punir os bens jurídicos supraindividuais? Olha, a gente só vai ter dificuldade se não tiver previsto em lei, logicamente, porque a gente tem o princípio da legalidade. Mas o avanço legislativo, e é isso que envolve o tópico 3, já tem permitido, sim, isso desde os anos 80, e a gente vê isso ainda, a coletividade sendo bem jurídico também no Código Penal, mesmo que timidamente, já tem permitido a punição, sim, envolvendo essas novas criminalidades. Então, a gente passa aqui a uma ideia chamada de criminalidade econômica ou de colarinho branco, né, que é o próprio conjunto de crimes contra a economia. Quando a gente pensa, repito, em crimes contra a economia,
ela é timidamente tratada no Código Penal, tá? O maior detalhamento de condutas que envolvem crimes contra a economia estão na legislação extravagante. E aqui, gente, a ideia de economia é em lato sensu, tá? É em lato sensu, não é em estrito sensu. Então, contempla, abraça relações de consumo, tributárias, econômicas propriamente ditas, financeiras. Então, são condutas que, direta ou indiretamente, atingem essa ordem econômica, financeira, relações de consumo. E, de fato, representam condutas que violam um bem jurídico que não é individual, né? Não é individual. A necessidade de proteção eficaz é vista com mais força quando as normas jurídicas de maior hierarquia consagram princípios e diretrizes referentes à atividade econômica e ao sistema financeiro nacional. É o que eu falei lá atrás. A própria Constituição estabelece, fixa, fundamenta a ordem econômica do país nos valores do trabalho humano e da iniciativa privada. Então, a própria Constituição fomenta a ordem econômica. Então, entende-se quem é a favor do expansionismo do direito penal para essas áreas, que o direito penal deve, sim, protegê-las, deve ter a tutela penal. E a ideia aqui em relação ao meio ambiente é a mesma coisa. A própria Constituição protege e autoriza, como vocês estudam lá em direito penal, direito ambiental, a punição em práticas ambientais. Então, é dever do Estado legislar sobre isso e o direito penal se expandir, tutelar bens jurídicos transindividuais ou supraindividuais. Olha, aqui vem um ponto importante. O Código Penal, a gente sabe que ele é de 1940. O Código Penal é de 1940. É importante destacar que em sua origem e acompanhando até hoje, a gente percebe que há condutas, há tipos penais, melhor dizendo, lá que envolvem bens jurídicos que ultrapassam o indivíduo. É só a gente pensar em crimes contra a administração pública, contra a própria ordem econômica, tem um capítulo sobre isso, que traz o contrabando e o descaminho. Então, essa ideia de crimes que tutelam bens jurídicos que ultrapassam o indivíduo já existia no Código Penal, mas de forma mais tímida, tá? Forma mais tímida. Foi ao longo dos anos 80, principalmente, que houve uma evolução normativa para punir uma criminalização que estava crescente. Notadamente, como eu citei agora há pouco, criminalização econômica, crimes de colarinho branco, né? Então, aqui eu cito algumas leis a partir dos anos 80, avançando para os anos 90, que podem ser citadas como exemplo de leis onde o bem jurídico tutelado é o bem jurídico transindividual, ultrapassando a figura do indivíduo. Deixa eu desligar meu WhatsApp web aqui, então você pode... Sistema Financeiro Nacional, Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Lei de Lavagem de Dinheiro, que foi inaugurado, digamos assim, em 1998. Então, aqui eu venho avançando para algumas conclusões. Considerando essa realidade de proteção de bens jurídicos individuais, e depois dessa conclusão, colhendo a opinião de vocês, é importante a gente compreender o seguinte: a proteção, a tutela penal de bens jurídicos transindividuais deve ser acompanhada de uma indispensável lesão ou um perigo de lesão a esse bem jurídico. O que eu quero dizer com isso? Pode ocorrer uma punição a quem viola um bem jurídico transindividual? Pode, mas efetivamente tem que ter a violação ou um perigo de violação. Não podemos pensar, como eu falei alguns slides atrás, num estado de polícia, estado autoritário, no qual a criminalização ultrapassa a ideia do perigo de lesão, uma criminalização que eu posso dizer de um cenário antecipador, um cenário que
utiliza o direito penal e alguns instrumentos, alguns órgãos de segurança pública para intimidar. Isso não pode acontecer. Tem que ter o crime, digamos assim. Tem que ter o crime ou a tentativa do crime. O uso do instrumento penal, quando ainda não forem esgotadas as outras saídas não penais, viola a ideia de um direito penal mínimo e da excepcionalidade que se reconhece a atuação penal. Daí que o Estado precisa, antes de criminalizar, esgotar os instrumentos de cunho administrativo de que dispõe, ainda que o investimento para tanto seja substancialmente maior, o que compõe justamente o princípio da última ratio. Olha que interessante esse raciocínio. Então, se o direito administrativo tem ferramentas para reprimir, para repreender, para coibir aquela conduta, é ele que deve ser usado. Mesmo que o Estado gaste mais dinheiro com as ferramentas do direito administrativo, mesmo que o Estado gaste mais dinheiro, porque a ideia do direito penal tem que ser a última ratio. Professor. Oi, pode falar. Deixa eu falar uma coisinha. Nesse sentido, a gente pode notar como a saúde é um direito da coletividade e a gente tem uma guerra contra as drogas. Não se esgotou as outras esferas, nem administrativas, nem as outras de preventivas, coisas de reabilitação, nada disso. E simplesmente criminalizou a conduta com uma repressão que veio dos Estados Unidos, né, na década de 70, fomentou ainda mais a prática, né, do consumo das drogas. Então a gente vê que o sistema criminal, ele não necessariamente ele serve realmente para punir em última ratio, né? Ele sempre vai acabar utilizando a criminalização de forma mais abrangente mesmo e só encarcerando cada vez mais. É exatamente isso. Essa que é a grande preocupação, Raíssa. E é o que a gente chama de direito penal de emergência também, né? Que vai em confronto com essa ideia de direito penal mínimo e direito penal como última ratio. Então, essa ideia do expansionismo do direito penal tem uma vertente bastante cuidadosa, bastante cautelosa, que é a que eu acredito, como docente, que eu devo transmitir a vocês. Tudo bem, o expansionismo do direito penal, a proteção de bens jurídicos transindividuais pode ser necessária, uma vez que as funções do Estado, como a gente disse na aula de hoje, aumentaram e devemos coibir algumas condutas, como crimes contra a ordem econômica, a depender da espécie. Todavia, esta tutela penal deve ser acompanhada, naquele caso concreto, na construção daquele tipo penal, de um amadurecimento do projeto, do legislativo, de discussões que realmente demonstrem de forma concreta que os outros ramos do direito falharam. E o problema que a colega disse é que no Brasil, por muitas vezes, não é isso que acontece. Simplesmente criminaliza, coloca o direito penal à frente de outros ramos, porque para alguns isso pode ser bonito, para alguns tudo deve ser crime, tudo deve ser punido, tudo deve ser cadeia. Aí o direito penal, na prática, né, que a gente gosta de falar, torna-se algo que não é o que a gente aprende na academia. Tão bonita essa ideia da última ratio, mas aí a gente vê cada vez mais tipos penais surgindo. Eu mesmo, sinceramente, agora dando uma opinião para vocês, aqui meu slide acabou aqui, dando uma opinião para vocês, eu questiono muito algumas condutas dessas previstas no Código de Defesa do Consumidor, serem tipos penais, né, como essa que está aí. Eu acredito que a punição na esfera administrativa é
necessária e digamos que, suficiente. É necessária e suficiente. Né? Mas eu não acompanhei esse projeto de lei, nem li a justificativa dessa inclusão, então fica só numa opinião pessoal minha, sem fundamentação teórica. Alguém mais da turma quer refletir sobre o assunto, quer citar algum caso, algum exemplo que se preocupa com a punição, considerando essa ideia que transindividualidade que a gente está estudando? Um de cada vez. Suzane colocou aqui no chat: diz respeito à aplicação de direito penal em última instância, como muita solução é fomentada pela necessidade de responder ao apelo da sociedade. É exatamente isso, Suzane. É exatamente isso. A sociedade acha que é falho, que o direito de punir deve ficar à frente de outras espécies de punição, e a gente acaba, por muitas vezes, sendo refém disso, né? Porque aí a gente já transmite a ideia de política de governo. Eu acho que essa cultura tem muito a ver com política de governo também. O medo, muitas vezes, impede as autoridades a agirem assim para responder à pressão social. É verdade. Mais alguém? Professor, também acredito eu que essa punitividade que vem acontecendo ultimamente com o direito penal, punir várias ações do ser humano, vem também de uma desestruturação do Estado, tendo em vista que tem que criar novos órgãos, novos agentes administrativos para poder compelir essas atitudes que são puníveis no direito penal. Então é muito mais fácil jogar esse tema para o judiciário e falar: se vira aí, porque eu não vou criar uma nova estrutura, não vou dar mais cargos administrativos para novos agentes correrem atrás disso. Então eu vejo como uma desestruturação, como falta de planejamento do Estado. Muito bem colocado. Mais alguém? Na verdade, o professor, o que o menino falou aí, o Alcides, tem a ver com a situação, a nossa política ultimamente no Brasil, a nível federal principalmente, ela está caminhando para uma desestruturação administrativa, principalmente quando se trata dessa reforma que está aí, não sei se vai passar, né, uma reforma administrativa. Então, assim, isso aí é uma forma de desestruturar. Então, precisa fazer uma reforma administrativa? Precisa mudar alguma coisa dentro do Estado? Precisa. Mas você tirar certa estabilidade. Tem servidores que não merecem, né? A gente sabe, em todos os ramos da vida da gente, tem pessoas que talvez não mereçam a função que exerça. E dentro do órgão público existe muito caso desses, pessoas que não fazem por merecer dentro da sua função pública. Tem que haver, assim, eu penso que numa reforma administrativa teria que haver uma forma de punir essas pessoas que não querem exercer sua função com dignidade. E eu vejo assim, da forma que está querendo fazer uma reforma administrativa e tirando a estabilidade do servidor, aí as coisas vão ficar mais na mão dos ditadores políticos, igual na época do coronelismo no passado. Aí vai ficar desestabilizada a gestão mais um pouco, porque se tem alguém que ainda tenha condições de resistir, talvez, um desmando político, seria um servidor efetivo que atua de forma digna, de forma amorosa, de forma, assim, coerente dentro da legalidade. O que precisa prezar numa reforma administrativa seria isso: servidores que possa ser servidor de verdade, né? Não uma reforma que tire, na verdade, a estabilidade daquele servidor, porque às vezes o servidor, mau servidor, leva a penalizar toda uma equipe que poderá estar fazendo um bom trabalho. E o que está acontecendo hoje, nós temos uma guerra contra o servidor público, e o fato de criar mais órgãos, assim, não há o interesse do governo em criar mais órgãos para acompanhar de perto, para ajudar na situação, para dar um acompanhamento ao preso, né, a pessoa que está ali, né, que talvez é penalizada desde a sua geração, assim, seus antepassados, porque não teve oportunidade na vida. Muitos casos, muitas pessoas que estão presas,
São pessoas que, às vezes, o Estado não foi capaz de dar uma estrutura digna de educação para esse cidadão, e ele está preso. Enquanto muitos cidadãos de colarinho branco, de pessoas de gabarito alto aí, cometeu crime muitas vezes até pior, numa caneta aí, destruindo meio mundo de gente aí na sociedade, talvez tenha até culpa no cartório dessas pessoas estar lá à margem da criminalização, porque a caneta, ela mata mais do que, muitas vezes, esses próprios cidadãos que estão presos. Uma canetada mata milhões de pessoas de uma vez só. E essas pessoas que estão desestruturando o Estado não estão presos. Não fica na cadeia. Alguém lá dá outra canetada, tira o cara da cadeia, igual recentemente nós vimos aí, né? Saiu não sei quantas mil pessoas saiu da cadeia. Não que assim, nós estamos falando aqui de presos que estão sofrendo. Não que não deva ter uma certa punição. Né? Apesar de nós estamos estudando direito penal, e a gente, assim, o Estado precisa ter uma estrutura, não só para punir, mas uma estrutura para ajudar essas pessoas a se recuperar. E o que acontece? Os próprios culpados que estão destruindo o Estado estão mandando essas pessoas para lá muitas vezes. É uma coisa assim que precisa mudar a cultura. Isso leva até numa outra disciplina de criminologia, estava estudando isso aí, ontem à noite mesmo, uma discussão com o professor e os alunos. Eu vejo assim que a criminologia, dentro da criminalidade, a gente não precisa pensar só assim, só liberar o preso que está lá, precisa dar estrutura para o preso. E o Estado está sendo incapaz de dar essa estrutura. O que sabe é só prender, punir e deixa lá, bel prazer, uma população que está dentro da cadeia superlotado, não tem nada digno ali dentro, parece que não são seres humanos que estão sendo enviados para lá. Então, o que o Alcides falou aí, realmente precisa dar uma estrutura melhor para o Estado, não continuar com esse desmando que está acontecendo aí, né? Mas isso é uma cultura que vai levar 40, 50 anos, porque precisa mudar de berço isso, e qualquer mudança de cultura, mudança de hábito e alteração numa geração leva 30, 40 anos. Nós estamos vendo aí a Constituição de 88, ela tem 32 anos, faz esse ano. Eu estava até falando ontem, entrou o assunto do direito das mulheres, e até hoje as mulheres não conquistou ainda seus direitos 100%, por mais que a Constituição dá paridade em todos os aspectos, mas ainda há isso é um outro assunto, lógico, eu estava discutindo outra matéria aí. Mas assim, então assim, a Constituição aconteceu em 88 e hoje ainda tem muito a desejar, especificamente, sim, um exemplo, estou citando, da questão do direito das mulheres. Isso se trata do direito criminal, se trata do direito de qualquer tipo de mudança cultural, por mais que coloca na lei, ela não acontece assim tão urgente, tão rapidamente, porque a nossa cultura parece que não está moldada para... Tem que moldar a cultura, né? O estudo, educar a população. Eu acredito na educação. Eu acredito que é uma pessoa que busca a educação, que busca estudar, ele está buscando melhora. E o Estado precisa investir nisso. Fazer com que essas pessoas que estão presas voltem a estudar, voltem a se capacitar, tenha dignidade, para poder não ficar apodrecendo lá de uma forma que sai de lá e vai voltar de novo para a cadeia novamente. Obrigado, David, pela sua contribuição, bem colocadas suas palavras. Uma observação que eu quero fazer é a respeito do Tribunal de Contas. Assim, a gente, eu acho que essa ideia do Estado, por exemplo, no direito administrativo, deixar de punir, ser falho, eu, às vezes, me preocupo com o perfil do servidor também. Eu acho que a galera que está ingressando agora no serviço do público é uma galera mais consciente, mais preocupada com isso. Eu acredito que isso é demonstrado principalmente em alguns órgãos fiscalizadores. Que hoje de uns 10 anos para cá, professor, uns 10, 15 anos, essa estrutura de servidores mudou muito. Entendeu? O quadro de pessoal, né? Mudou muito, Melhorou bastante esse nível aí. Isso daí eu tenho refletido e caminhado nesse sentido. Eu quero ler aqui no chat a opinião do Miquel, eu concordo com o Miquel sobre isso.
Infelizmente, a nossa sociedade, a maior parte dela, somente tem um mínimo de respeito ou tendem a ter quando houve a palavra penal embutida na conduta. Daí a necessidade de criminalizar certas condutas, principalmente relacionadas à área ambiental. Administrativamente, poderia resolver? Poderia, mas a nossa sociedade, infelizmente, não está preparada, não está pronta. É uma verdade essa daí, né, de que efetivamente a punição, a prisão é o remédio que a sociedade em geral, né, não toda, mas em sua maioria, quer, anseia, deseja, é o que a sociedade quer. Ah, a conduta poderia ser não, mas quem merece prisão, é cadeia. E é algo que está no nosso, né, está conosco e pronto. De fato, está intrínseco, né, e de fato é uma realidade. É algo que realmente eu também percebo isso. Suzane colocou que, na verdade, a pena deveria ter função pedagógica, mas infelizmente não temos estrutura capaz de oferecer sequer dignidade às pessoas encarceradas. Imagina uma pena realmente pedagógica ou reeducativa. Exatamente, é o que a gente estudou, inclusive, na nossa primeira aula, quando falou de evolução das ideias penais. Em algum momento eu recordei isso com vocês, né? Que a função da pena, ela tem uma função geral e uma função especial. E na ideia de função especial está a ideia de punição em razão do descumprimento da norma jurídica, mas também está a ideia de ressocialização, que temos dificuldade de implementar como política pública do Estado. Miquel completou aqui que somente a prisão pune, o único meio, na visão da maioria da sociedade. Mais alguém? Professor, pegando o gancho da matéria sobre direitos tutelas penais que ostentam a coletividade, a pandemia trouxe, na minha concepção pessoal, uma nova coisa para se pensar, né, para se refletir, porque a gente vê que às vezes uma conduta individual do ser humano, como matar alguém de 121, tem uma pena alta, no fim das contas leva a óbito uma pessoa, não que não deva ter, não é isso que eu estou querendo dizer, mas por vezes a corrupção, o ilícito cometido por um alto funcionário da administração pública pode levar à morte de muito mais pessoas do que apenas uma. Então, eu vejo que é uma coisa que o direito penal ou administrativo, eu sinceramente não sei dizer, mas tem que avançar aqui no sentido que tem tutelas coletivas, ações únicas, mas que afetam a coletividade, que devem ter uma nova forma de punitividade, seja administrativa, seja penal. Eu não tenho uma resposta exata para isso, mas acredito que o nosso sistema penal precisa de uma reforma como um todo, porque às vezes tutelas individuais que não têm tanto valor para a coletividade têm uma pena altíssima, e outras tutelas que afetam a coletividade, que têm um poder, podem fazer sofrer muito mais pessoas ou matar muito mais pessoas, tem uma pena baixíssima. Então essa é uma visão que eu tenho, que a pandemia trouxe, escancarou na minha cara, e a gente tem que refundar o direito penal no Brasil. Não que antes tenha, antes eu acho que é muito arcaico, da década de 40, houve só apenas remendos, mas que a pandemia deixou isso escancarado, porque uma pessoa pode matar várias através de decisões ou inações, e às vezes a pena é quase inexistente, enquanto uma pessoa mata um e a pena é altíssima. É isso aí mesmo, e tem tudo a ver com o que eu falei há pouco, da gente ser formado num direito penal de cunho individualista. Porque a gente é formado no sentido que o homicídio, lá o 121, é o pior crime possível no direito penal brasileiro. A gente tem essa formação, não obstante tenha tipos penais com pena até o patamar mínimo maior. Mas a gente é formado achando que os crimes contra a vida e o crime de homicídio é o pior crime possível. E por muitas vezes
condutas como a que você citou envolvendo a pandemia prejudica uma coletividade de uma forma bem pior, mais impactante. Então, realmente valeu esse destaque aí do Alcides. Mais alguém? Algum destaque? Dorival colocou que vejo que ultimamente estamos tendo também um desencarceramento em massa, consequência mais assassinatos, as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, os criminosos mais audaciosos. Então, Dorival acredita e questiona também essa despenalização, essa possibilidade de medidas alternativas que tem contribuído com uma maior prática de crimes. Mais alguém? Então, gente, antes da gente partir para o encerramento, deixa eu só explicar um pouquinho mais, até vi ali no grupo, sobre essa nota 3 aí. Como eu falei, é uma avaliação socioafetiva. Para tranquilizar vocês, todos vão partir da nota 10. Então, até numa dosimetria da nota, aí, pensando em dosimetria da pena, a dosimetria é pelo máximo, tá? Todos vão sair da nota 10. Aí, se alguém não entregue trabalho, atrasado na entrega, aquela questão do CIGAD, eu realmente ver lá, no CIGAD aparece para mim lá, fulano teve tantos acessos, não sei o que, se eu ver que a pessoa não teve nenhum acesso na disciplina, aí a gente diminui um pouco a nota. Mas, como eu falei na primeira aula, é uma nota para ajudar, tá ok? Então, é tranquilo. Quem, porventura, eu pretendo lançar essas notas ainda nessa semana. Se eu não conseguir lançar nessa semana, eu lanço na segunda-feira, mas eu vou avisar no grupo do WhatsApp, tá? Então, peço que vocês ainda continuem no grupo do WhatsApp, e aí depois que eu avisar as notas lá, que vocês verem que vocês foram aprovados, aí a gente desfaz o grupo. Já me despedindo, a gente contemplou a ementa da disciplina, então vocês estão dispensados das próximas aulas síncronas. Agradeço aqui e espero que a gente possa continuar se comunicando. Vocês têm o meu número e caso precisem de alguma ajuda, participação em banca de TCC, a maioria pode ser que já esteja com o seu orientador. Caso não esteja, eu oriento na área de penal, processo penal, administrativo e consumidor. Nessas 4 áreas eu posso contribuir com o trabalho de vocês. Fora isso, estamos aí à disposição e que eu desejo felicidades a todos vocês. No semestre que vem, eu vou ministrar em Cáceres prática penal simulada. Tá? No semestre que vem eu vou ministrar em Cáceres prática penal simulada. Eu ministro só uma disciplina porque eu trabalho na gestão, na reitoria também, além de dar aula. Então, eu só estou com uma disciplina e a próxima vai ser prática penal simulada. Beleza, gente? Quero agradecer vocês. Muito obrigado. E quem precisar mandar a síntese mudando aí, tá aqui, ó, jocir@unemate.br. Esse é o meu e-mail. Obrigadão, gente. Foi um prazer estar com vocês aí ao longo dessas semanas, tá? Um abração, agradeço muito. Falou, professor. Até mais. Foi um prazer. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Obrigado, professor. Até mais.